Cumprimento a amada igreja na santa e bendita paz de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite para falar de um assunto que é muito relevante, muito importante, porque diz respeito às crianças. Das tais é o reino dos céus, disse Jesus. Eu sei que esse assunto é controverso, sei que tem gente que fica cabreira com esse tema, não é? E eu queria convidar você, assim, a me acompanhar, passo a passo, e depois a gente vai abrir aqui espaço para perguntas e vai procurar, com a graça de Deus, ajudar você a entender as Escrituras, a história. O propósito dessa palestra é demonstrar para você que nós temos base bíblica para a prática do batismo infantil. Primeira coisa. Segunda é que Cristo concedeu às crianças um tratamento superior àquele que é encontrado nas páginas do Antigo Testamento. Portanto, o Novo Testamento trata melhor as crianças do que o Antigo. Nunca vai tratar pior, trata melhor. O batismo substituiu a circuncisão como selo da aliança. Aquilo que a circuncisão representava nos dias do antigo pacto, da antiga aliança, como o sinal exterior daquele pacto, daquela aliança de Deus com o seu povo, o batismo substitui. Assim como a ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica. A outra é, o batismo infantil tem sido praticado, a gente vai demonstrar isso, não é coisa católica, é coisa católica, mas não é coisa meramente católica, antes do catolicismo ser catolicismo, antes que houvesse papas, quando só existiam apóstolos, já era praticado o batismo infantil. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, durante toda a história da igreja, o batismo infantil foi praticado. A gente vai procurar demonstrar isto. O batismo é símbolo da nova aliança da graça, do mesmo modo que a circuncisão era símbolo da velha aliança. Considerando-se que as criancinhas são reconhecidas como sendo inclusas na antiga aliança e recebiam o sinal, como recusar o sinal da nova aliança aos pequeninos, às criancinhas, se elas eram circuncidadas ao 8º dia, os meninos. Agora, a gente tem que saber o seguinte, os que foram batizados na infância, eles precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eles precisam ser devidamente educados, ensinados no caminho do Senhor. Nós só batizamos aqueles que estão debaixo dessa cobertura da bênção de salvação que alcançou o papai ou alcançou a mamãe, pelo menos um dos cônjuges sendo crentes. Como diz lá Paulo em 1 Coríntios, se um dos cônjuges é crente, os filhos acabam sendo o quê? Santificados. Esse é o ensino bíblico. Há um poder. Imagina, seu filho, você encontrou a graça, encontrou o Senhor, e você não comunica essa bênção ao seu filho, ao bebê. A gente já abençoa, como pais cristãos, já abençoamos nossos filhos quando eles estão no ventre da mãe. Nós oramos por eles e eles crescem na atmosfera do pacto, são partícipes de todos os benefícios do Calvário. Jesus os abençoa, e os abençoa através de nós, que nos tornamos seus discipuladores, tá? Então oramos por eles, os abençoamos, mas quando eles crescem, chega uma idade que eles devem professar a fé por si mesmos, antes de serem recebidos como membros em plena comunhão, tá? O batismo é sinal da obra regeneradora do Espírito Santo.
E o Espírito Santo é soberano. Não vem com essa de limitar a obra do Espírito, dizer que o Espírito Santo não pode trabalhar na vida das criancinhas, dos bebês. Isso é bobagem de gente grande. Quem disse que não? Quem disse que o Espírito Santo não pode estar operando num bebê? Aliás, ele já não operava em João Batista, quando este ainda estava no ventre de sua mãe? Sim ou não? Vocês lembram da história? E o que é que rolou ali? Duas mulheres grávidas se encontram. Uma delas é Isabel, que tem em seu ventre João Batista. É prima de quem? De Maria, que vai visitá-la. E tem em seu ventre quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando essas duas mulheres se encontraram, um fenômeno se passou no ventre de quem? De Isabel, mãe de João Batista. Porque João Batista, ainda no ventre, foi tocado pelo Espírito Santo, como que testificando o Espírito com o Espírito de João Batista no ventre de sua mãe, de que ali próximo dele estava quem? O Salvador. Vai acompanhando, só estamos começando. E a gente sabe muito bem que no nosso caso, nós adultos, a ação do Espírito Santo para a nossa conversão, para aqueles que viviam no mundo, estavam no mundo, longe, alheios à vida de Deus, a ação do Espírito Santo, ela precedeu a nossa percepção dela. O Espírito já trabalhava há muito tempo em nosso coração, porque o Espírito Santo não é aquele que opera em nós, opera na vida do pecador, na vida daquele que está distante, está longe, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Só vai cair a ficha para a gente muito tempo depois, que era Deus quem estava operando pelo seu Espírito em nós, para nos convencer. Então, às vezes como criancinhas nem sabemos o que está se passando conosco, é o Espírito trabalhando, quando a gente menos, ainda nem percebe, nem tem consciência. Vamos lá. O perfeito louvor que sai da boca dos infantes. Veja o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Alguns podem dizer: mas como assim? Como pode sair da boca de crianças de peito perfeito louvor se eles não têm consciência? Você está subestimando o poder do Espírito Santo na vida desses pequeninos. É Jesus quem disse. Tem mais textos que a gente poderia citar. Um texto que eu vou citar só de cabeça, aquele que Jesus fala: vocês não sabem que os anjos dessas crianças assistem diante da presença de Deus dia e noite, constantemente. Bom, agora a gente vai falar sobre figuras do Antigo Testamento, figuras que apontam para o batismo em geral. O batismo, ele é prefigurado no Antigo Testamento de algumas maneiras, e todas elas colaboram para a ideia da inclusão das crianças. Vamos falar das principais. Por exemplo, Noé, a arca. Quem era o único justo na terra? Noé. Não é dito que seus filhos eram justos, mas ele era o único justo. Deus encontrou um único homem justo sobre a face da terra. E o que fez Deus? Uma aliança com esse homem, e foi salvo ele e a casa dele inteira. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Já ouviu uma coisa parecida com isso? Não foi? Deus faz pactos com famílias inteiras. E veja o que diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 20 e 21. Enquanto se
preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Quem diz que a arca de Noé é uma figura do batismo, não sou eu, é o apóstolo Pedro. Tá certo? Quem ensina isso é o apóstolo Pedro. Então nunca se esqueça disso. O que a gente vê na arca é o seguinte: a salvação da família como um todo. Concorda comigo? Ninguém fica de fora da família de Noé. Todo mundo entrou na arca, todo mundo foi batizado. Está entendendo? Vamos lá, se você ainda não está satisfeito com isso, tem uma outra figura de linguagem fantástica. Você pode abrir 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Lá, só vou resumir, né? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas resumindo, Paulo, com todas as letras, ele diz a respeito dos antepassados, a respeito do êxodo dos hebreus, quando escaparam do cativeiro egípcio. Ele diz: todos os nossos pais. Ele usa a palavra todos repetidas vezes. Ele diz: todos eles, sem nenhuma exceção, foram batizados. Todos eles, sem nenhuma exceção, foram batizados no mar e na nuvem. Eu pergunto, as crianças também? Repare na figura de linguagem. Todos foram batizados no mar. Quando o povo hebreu passou por aquele mar, os bebês passaram juntos? Sim ou não? Repare bem, esta outra figura de linguagem que na boca de Paulo é chamada de batismo. Todos os nossos antepassados foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que significa ser batizado na nuvem? Que todos estavam debaixo da nuvem. Quando o sol escaldante estava no deserto, uma nuvem os cobria de dia, uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los no frio do deserto, que fica quente de dia e fica frio de noite. Todos batizados na nuvem, de vez em quando essa nuvem fazia chover sobre eles, aspergia água do céu sobre eles, água de Deus. Todos batizados na nuvem, todos batizados no mar, todos inclusos, seja na arca de Noé, figura do batismo, seja no mar vermelho, figura do batismo. E quando Deus fez um pacto com Abraão, quem creu em Deus? A Abraão. E isto lhe foi imputado por justiça. Concorda? E como sinal da justiça de Deus, da justificação, porque ele foi justificado por fé, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 4 e tantas outras passagens. Abraão crê e recebe a justificação, e o sinal dessa justificação, ou seja, de seu perdão, da sua purificação, da sua salvação, é a circuncisão. Ele creu, foi justificado e foi circuncidado como sinal dessa aliança, desse pacto, desse seu compromisso, dessa sua fé em Deus. E o que Deus ordenou a ele? Que aplicasse o sinal de sua justificação, o sinal da aliança em seus filhos. Pasmem, ao 8º dia de vida. Repare que conforme a gente vai falando da Bíblia, quantos argumentos contra batismo infantil já vão caindo por terra. Quantas minhocas na cabeça que as pessoas têm já vão caindo, só quando você começa a perceber como Deus trabalha na Bíblia desde as páginas do Antigo. Como a gente vê lá em Gênesis 17:11, esta é a minha aliança com você e seus descendentes, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Não apenas
com você, Abraão, mas com seus descendentes, e isto ao 8º dia de vida, quando não podiam eles exercer fé em Deus. Não tinham consciência para se arrepender, para exercer fé, mas Deus ordenou a Abraão: você teve fé, e você é responsável por seu filho está nessa aliança comigo, seu filho entra dentro dessa arca com você. Você foi salvo, e você carrega seus filhos. Isso significa que os filhos de Noé estão guardados, protegidos, salvos para o resto da vida? Não, cabe a eles perseverarem na fé, não é? Até o fim. Tem gente que diz assim: mas quem é batizado na infância pode vir a se perder. E eu pergunto: e quem foi batizado na vida adulta? Também não? Não é mesmo? Então esse argumento não cola, não é não? Pode se perder quando criança, pode se perder quando jovem, pode se perder quando adulto. O batismo não garante a salvação de quem quer que seja. Ele é um sinal de pertencimento, e que você continue. Aquele que permanecer em mim até o fim, esse será salvo. O batismo chamado de a circuncisão de Cristo. Agora quem diz isso é o apóstolo Paulo. E ele diz isso com todas as letras. Olha o versículo, Colossenses capítulo 2, versículos de 11 a 12. Isso é muito forte. Isso não é fraco, isso aqui é forte. Forte argumento em favor do batismo infantil. Possivelmente um dos mais fortes. A gente já está caminhando, parece que vai engrossando o caldo. Agora vem uma cacetada. Olha o que diz o apóstolo Paulo: nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Repare bem que Paulo usa a expressão circuncisão de Cristo. Por acaso Jesus ensinou seus apóstolos a circuncidarem os discípulos? Não. De que circuncisão Paulo está falando? Ele deixa isso claro: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Esta é a circuncisão de Cristo. É o novo nascimento. Se para o apóstolo Paulo circuncisão é equivalente a batismo, o que a circuncisão representava nas páginas dos dias do Antigo Testamento, agora o batismo vem como substituto e representa como o sinal da nova aliança, da entrada nessa nova aliança. A conclusão óbvia, se você concordar com o apóstolo Paulo, que a circuncisão de Cristo é o batismo, que portanto circuncisão, sinal de entrada na antiga aliança, é agora o batismo, substituída pelo batismo, sinal de entrada na nova aliança, que não circuncidamos mais ninguém, mas batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concordar com isso, você terá que logicamente concordar também que no Antigo Testamento a circuncisão era aplicada aos pequeninos, às crianças, aos infantes, aos meninos com 8 dias de vida. E por que é que você vai negar o batismo às crianças pequenas? A primeira comunidade de salvos são judeus. Existia algum apóstolo que não era judeu? Não. Jesus não era judeu? Jesus não veio para os que eram seus? Ele não começou a pregar em primeiro lugar para a casa de Israel? Aqueles 120 no cenáculo, no dia de Pentecostes, não eram todos eles judeus? Não eram todos eles acostumados com a cultura e com a religião judaica? Não esperavam eles todos o Messias e encontrar em Cristo esse Messias? E abraçam esta fé?
Não estavam eles todos debaixo da antiga aliança? Não haviam eles todos sido circuncidados, se eram do sexo masculino? Não estavam eles todos acostumados a circuncidarem seus filhos com 8 dias de vida? E agora que eles se tornam cristãos, que eles abraçam o Messias, que eles estão na nova aliança, que eles agora entendem que a nossa Páscoa, a maior de todas as Páscoas, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e celebram a ceia, e percebem que Jesus transformou a celebração da Páscoa do Antigo Testamento, da celebração da sua Páscoa, da sua cruz, da sua morte, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora comemos e bebemos de Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa. Pense, eles com todos os costumes judaicos, substituindo agora a Páscoa judaica pela ceia do Senhor. Qual foi a conclusão deles? Se a circuncisão do Antigo Testamento foi substituída pelo batismo, o que seria natural para eles? Batizar as crianças. Concorda comigo? E assim foi. Teria que haver na Bíblia uma expressa proibição, porque o natural e a conclusão óbvia de uma comunidade judaica acostumada desde a antiga aliança a acolher as crianças e conceder a elas o sinal da antiga aliança, não vai conceder a eles o sinal da nova aliança aos pequeninos? Por que os pequeninos seriam privados desse privilégio, quando eles tinham na antiga aliança tal privilégio e agora não vão ter mais? Por que as crianças seriam tratadas de maneira inferior, pior no Novo Testamento, por Cristo e seus apóstolos, do que era no Antigo Testamento, por Moisés e seus sacerdotes? Está entendendo? Esse é o raciocínio que você deve acompanhar e fazer. Crianças são inclusas na aliança. Moisés aspergiu sangue sobre todo o povo, e isso obviamente incluía crianças. É só ler Hebreus 9:19. Deus convocou adultos e crianças para entrarem em aliança com Ele. Veja essa expressão de Deuteronômio 29:10-12, é linda. Os vossos meninos em aliança comigo. Eu faço aliança com vocês, os pais, os adultos, e essa aliança é extensiva aos vossos meninos, às vossas crianças. Meninas, obviamente, aqui estão inclusas também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi o que disse Josué. Essa é uma autoridade de pai. Perceba o mal desse nosso século, onde os pais estão tirando o corpo fora, onde os pais não estão assumindo a devida responsabilidade na criação e na educação de seus filhos, estão delegando, e delegam isso para terceiros, eles delegam isso para a creche, e delegam isso. Eu não estou dizendo que você não pode colocar o seu filho na creche, eu estou dizendo o problema de delegar. Delegam isso para a igreja. Eu não estou dizendo que você não deve levar o seu filho à igreja. Eu estou pensando em delegar, em dizer, eu estou levando à escola, então a escola vai educar. Ninguém pode se esquivar, como pai ou como mãe, da imensa responsabilidade que tem de educar seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina, mostra, seja exemplo, discipula. Mais tarde ela não vai se desviar. Não é isso que diz a palavra? Às vezes a gente, quando mais tarde ele vai escolher. Você deixa seu filho escolher que escola que ele vai estudar? Você deixa seu filho escolher que roupa que ele vai usar? Você deixa o seu filho escolher se ele vai tomar banho ou não? Se ele vai escovar os dentes ou não? Para pensar. Agora, na questão da fé, vamos deixar ele escolher. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Eu assumo a responsabilidade. Meu filho será um adorador de Deus.
A única opção que ele terá no futuro, quando se tornar mais adulto, é negar, apartar-se, negar o seu batismo, negar o seu ensino, negar a sua formação, negar tudo. E aí eu quero ver se vai ser capaz de ter tanta coragem assim. Não, olha, quando a gente batiza alguém, gente, isso tem um poder, isso tem uma graça, e também uma responsabilidade de educar, de ensinar. Isso não é fraco não. Mas a misericórdia do Senhor, Salmo 103:17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você crê na palavra de Deus? Está aqui, gente. Toma posse, isso aqui é para nós. Olha o poder, a influência que a gente tem. Lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, somos uma influência super positiva na vida daqueles que estão aos nossos cuidados. É curioso observar que existem, eu citei aqui pelo menos 4 episódios na Bíblia, 3 deles no livro de Atos, que falam de batismo de famílias inteiras. E isto faz a gente pensar que as crianças estejam incluídas aqui. Pelo menos não foi dito, menos as crianças. As mulheres não, famílias inteiras, todo mundo. A família de Lídia, Atos 16:15. Lídia se converteu, a palavra de Deus entrou na sua casa, foi ela batizada juntamente com toda a sua casa. Será que Lídia não tinha filhos? Bom, você vai dizer, talvez Lídia não tivesse, mas a família do carcereiro, será que não tinha filhos? Talvez você ainda chegue à conclusão, também, carcereiro também era estéril, não tinha filhos. E a família de Crispo? E a família de Estéfanas? Será que todas essas famílias eram sem filhos? O mais comum e provável, quase que inegável, é que havia não apenas um filho, havia muitas crianças em cada uma destas famílias. Isso é o mais provável, quase que inegável, é inimaginável supor que todas essas famílias eram desprovidas de filhos. E se tinham filhos, é dito, foram batizados todos daquela casa. Bom, Jesus exaltou as crianças. Jesus colocou as crianças num patamar mais elevado do que elas tinham até então. Jesus superou o tratamento dado às crianças em termos de consideração. Se as crianças tinham uma determinada consideração nas páginas, nos dias do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, encontram em Cristo uma consideração superior e não inferior. Só alguns exemplos. Cristo acolhe e abençoa as criancinhas e repreende os discípulos porque eles estão impedindo que as criancinhas se acheguem a Ele. Mais uma vez, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E em Lucas 10, versículo 21, Jesus disse que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos mais do que aos sábios e entendidos. A promessa é extensiva aos filhos. Quando a comunidade, aquele grupo de 3.000 se convertem no primeiro sermão de Pedro, da era da igreja, eles perguntam: o que faremos nós? E a resposta de Pedro é esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. A promessa não ficava circunscrita aos adultos, era extensiva aos filhos também. Os filhos dos crentes devem ser considerados cristãos ou pagãos. Ninguém evangélico batiza uma criança para ela não morrer pagã. Isso é superstição.
Nós não batizamos a criança para torná-la mais cristã. Nós a batizamos porque reconhecemos que elas estão na aliança, que elas estão na arca, que elas fazem parte do povo de Deus. É por isso que nós as batizamos, porque nós não as excluímos de Cristo, porque nós as consideramos como parte de Cristo, parte do corpo de Cristo, parte da família de Cristo. Ou você considera a criança excluída da família de Cristo, do corpo de Cristo? Como é que somos nós introduzidos no corpo de Cristo? Através do batismo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, no corpo. Portanto, é pelo Espírito que há um batismo que nos coloca dentro do corpo de Cristo, da família da fé, e passamos a usufruir da graça, uma graça que inclui as crianças, que alcança as crianças, que não as coloca do lado de fora. A nova aliança não é superior à antiga? Porventura, a nova aliança não inclui igualmente, e por que não dizer até principalmente as crianças? Porque Jesus vai dizer para os adultos que se eles quiserem entrar no reino dos céus, eles têm que se assemelhar às crianças, não é isso? Então, principalmente a elas. E a gente, de repente, como adulto, as impede, quando deveríamos olhar para elas e aprender com elas, coisas que Cristo quer que aprendamos com elas, porque elas servem de modelo para que possamos alcançar o reino. Filhos da aliança. Quando é que se dá, ou deveria se dar a conversão de alguém que nasceu na família da fé? Quem aqui nasceu na família da fé, tendo pai, mãe, crente? Tem alguém aqui que teve esse privilégio? Uma pessoa são poucos, né? Não são muitos. Eu tive o privilégio de, como Timóteo, né? Não é dito que Timóteo também nasceu na família da fé? Se você perguntasse para Timóteo: Timóteo, quando foi que você se converteu? Ele falou: converteu do quê? Nunca fui macumbeiro, nunca fui ateu. Converter do quê? Nunca adorei outros ídolos. Pergunta para Timóteo. Quando você chegar lá no céu, você pergunta. Ele não ia entender converter. Eu sempre fui de Jesus, desde que eu me entendo por gente, eu sou de Cristo. Na verdade, a respeito de Timóteo, se ele tinha uma mãe crente, devota, uma avó crente, ele já era um crente de terceira geração. Ele teve o privilégio de nascer debaixo da bênção e da influência de uma atmosfera cristã. Ele bebeu das Sagradas Escrituras desde antes de aprender a ler, escrever, de aprender a falar. Ele já era abençoado, já ouvia os louvores, já estava nessa atmosfera, oravam por ele, e ele foi aprendendo de Deus desde a mais tenra idade. Quando é que esse moleque se converte? Você sabe que isso é uma crise, e foi crise para os meus filhos. Vou abrir um jogo aqui com vocês. Meus filhos nasceram de a Cristina, filha de pastor. Eu tive esse privilégio de ter minha avó crente, a minha mãe, ter a família. Eu frequento a igreja desde que eu tenho meses de vida. Eu não sabia nem ler nem escrever, já levava um caderno para a igreja. Não sei por quê, porque eu vi os adultos levando, levar um caderninho também, para rabiscar, fazer qualquer coisa. A Bíblia, já tinha uma Bíblia, não sabia ler e escrever, já tinha uma Bíblia. E aprendendo de Deus. Então nascem meus filhos, vão crescendo, e de repente, na escola dominical, uma professora, com boas intenções, é claro, chega para o Samuel, por exemplo, e diz: você já se converteu? Samuel pensa: eu preciso me converter? Sim, senão você vai para o inferno. Então é melhor eu me desviar, né? Só resta essa alternativa para o guri. Como ele vai se converter? Se ele sempre foi de Deus. Está entendendo? Como
Como? Ele sempre foi de Deus. Desde que ele se entende por gente, Jesus é o Senhor da vida dele. Não tem como se converter, ele tem que se desconverter para se converter. Essa coisa é tão séria que eu vou falar de uma irmã da Cristina. Uma irmã da Cristina, com uns 10 anos de idade, ouviu um testemunho daqueles de conversão retumbante, de uma ex-isso, ex-aquilo, ex-prostituta, ex-drogada, ex-tudo, que é maravilhoso, existe, e louva a Deus porque existem esses testemunhos. Mas ela ficou encafifada. Ela falou assim, consigo mesma. Depois ela abriu o jogo para a mãe, e a gente só sei que essa notícia chegou para nós também, hoje que a gente sabe que isso aconteceu. Ela ficou encafifada e falou assim, eu não tenho testemunho para dar, eu não posso dar um lindo testemunho como ela, então só me resta um dia me tornar uma prostituta, uma drogada, uma delinquente, e poder me arrepender e vir aos pés de Jesus. Sabe o que diz Paulo a Timóteo? O testemunho de Paulo de Timóteo era o seguinte: desde a mais tenra idade sabes as sagradas escrituras, que tem poder para salvar a tua alma, a tua vida. Gente, não é um santo testemunho dizer assim: sempre pertenci ao meu Jesus. Agora, é possível que uma criança venha a ter altos e baixos na sua caminhada. Mesmo depois de você convertido, não é possível você ter altos e baixos na sua caminhada? É possível você ter crise depois de convertido, uma conversão, batismo adulto? É possível. E o que eu digo é que uma criança nascida na fé, ela precisa nutrir essa fé, e ela precisa ter experiências fantásticas com o Espírito Santo de Deus, que não significa experiência de conversão, significa experiência de plenitude, experiência de santificação, de despertamento, de chamamento, como foi com Samuel. Ou Samuel era um desviado? Ele era um menino do templo, enquanto seus irmãos, Ofni e Finéias, irmãos postiços, eram desviados. Ele não, cresceu firme com Deus, mas não teve um dia de um despertamento espiritual na vida de Samuel, um menino de Deus, que de repente ouve a voz de Deus de um modo especial. Meus irmãos, eu posso dar testemunho de que isso aconteceu na minha vida. Se quiser chamar isso de conversão, pode chamar, o nome não importa. Eu tive um despertamento espiritual. Com os meus filhos eu sempre disse: você de Jesus, você pertence a Deus, você é templo do Espírito Santo, olha como você está andando. É isso que eu dizia para ele: olha o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo. Isso Paulo diz aos Coríntios. Paulo não chama: vocês não são de Cristo. Ele fala: vocês são criancinhas em Cristo. Mas não disse que vocês são carnais, mas ainda estão em Cristo. E porque são de Cristo, são templo do Espírito Santo. Olha o que vocês estão fazendo com o templo do Espírito Santo. Ele sempre reafirmou que eles estavam em Cristo e por isso deviam andar do modo digno do Evangelho, sob a pena de se perderem, porque se andarmos na carne, caminhamos para a morte. Bom, as bênçãos dos pais sobre os filhos ainda, a ressurreição da filha de Jairo. Por que ela foi ressuscitada? Por causa da atitude do pai, não foi? Pense nisso. O pai de um epilético pediu que Jesus curasse seu filho, e assim aconteceu. A ressurreição do filho da viúva de Naim, pela misericórdia que Cristo teve dela, e a cura do filho de um oficial da cidade de Cafarnaum. Um pai ouve de Paulo que seu ato de fé em Deus abriria a porta de salvação para toda a sua casa. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quando Zaqueu se converteu, quando Zaqueu foi tocado pelo Espírito e teve aquela atitude de se desprender e de reparar os danos passados, de ser generoso, Jesus disse: hoje veio salvação para Zaqueu. Foi isso que ele falou? Não, hoje veio salvação para essa casa, numa tacada só. Como pode isso? A gente está subestimando o poder. Gente, quando entra o Evangelho na vida de um pai de família, isso no passado era mais forte do que hoje, que hoje não se faz mais pai como antigamente, não é? Pai de família, o
de uma mãe. Ah, que rebuliço santo acontece naquela casa. A igreja primitiva batizava os infantes. Tem testemunhos abundantes a esse respeito. Quando a gente fala de igreja primitiva, agora já estamos saindo das páginas da Bíblia e pegando os sucessores dos apóstolos, aqueles que foram convertidos na época dos apóstolos, se tornaram pastores, se tornaram bispos, líderes. Esses estão escrevendo, esses estão testemunhando a favor da prática do batismo infantil. E eles estão dizendo, e não são poucos, dizem: nós batizamos as crianças, nós batizamos os bebês, porque assim aprendemos com os nossos pais, os apóstolos. E aí? Se os apóstolos não batizavam crianças, como é? Pense nessa possibilidade. Se os apóstolos não batizavam crianças, como é que a primeira geração que se segue imediatamente ousaria fazer o que eles não faziam e ainda mentir dizendo que eles estão fazendo porque eles... Você acredita numa coisa dessa? Você acha que isso é possível? Você acha que isso é razoável? Os testemunhos são abundantes. São tão abundantes os testemunhos que não há como negar que a igreja primitiva batizasse crianças. Sabe o que eles discutiam? Havia debates naquela época a respeito de batismo infantil. Não pensa que é só aqui na igreja de Vila Moraes. Havia grandes debates sobre batismo infantil. E o debate girava em torno: que dia, em quantos dias de vida devemos batizar uma criança? Assim que ela nasce? Com 8? Esse era o debate. Nenhum questionamento havia. Você não vai encontrar uma única página questionando. E alguém fala assim: é errado batizar criança. Você não encontra isso. Você encontra discussão a respeito de quando, se é apropriado. É com o 8º dia que a gente batiza assim que nasce. A prática do batismo infantil era generalizada na época da igreja primitiva. Não havia então controvérsia a respeito, pois não havia dúvidas de que os apóstolos tinham batizado crianças. Vamos agora ao depoimento de alguns desses pais da igreja, que a gente chama desses primeiros pastores, que vêm logo depois dos apóstolos. Hermas, contemporâneo do apóstolo Paulo. Veja Romanos capítulo 16, versículo 14, que cita Hermas. Fala de crianças que receberam o selo do batismo nessas palavras: ora, esse selo é a água do batismo, que era aplicada às crianças. Só ler lá o contexto. Clemente, que viveu com o apóstolo Paulo, veja ele citado em Filipenses capítulo 4, versículo 13: aconselhava os pais: batizai os vossos filhos e criai-vos na disciplina e correção do Senhor. São pessoas contemporâneas aos apóstolos, no período ainda do 1º século. Irineu então nasceu por volta do ano 130, morreu lá. Então ele nasceu no começo, na primeira metade do 2º século. Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. Tá? E o Irineu foi batizado quando criança. E ele afirmou o seguinte: a igreja aprendeu dos apóstolos a ministrar o batismo às criancinhas. Hipólito diz o seguinte: primeiro devemos batizar os pequenos. Então vai ter batismo na igreja. Qual é a ordem? Primeiro vamos batizar as crianças, os pequenos. Todos os que podem falar por si mesmos. Então está falando de criança grande. Então criança grande está tudo bem, né? Mas calma. Todos que podem falar por si mesmos. Para aqueles que ainda não sabem falar, falem seus pais ou alguém que pertença à família. Tá bom? Vamos mais. Orígenes, que foi o mais completo conhecedor da Bíblia entre os escritores da igreja primitiva. Nascido na Grécia no ano de 185 depois de Cristo, cujo avô e bisavô eram cristãos quando os apóstolos ainda eram vivos.
Em seu comentário à carta aos Romanos, ele afirma: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também os recém-nascidos. O Didaquê prescreve o batismo de crianças. Cipriano afirma que o batismo de crianças era a prática comum dos cristãos. Em 258 ele escreve: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Agostinho dizia: desde a antiguidade a igreja tem observado o batismo infantil, e ainda o costume da nossa igreja mãe de batizar crianças não deve ser desconhecido, nem tido como desnecessário, nem se deve crer que seja algo mais que uma ordenança que nos foi entregue pelos apóstolos. Dizia ainda: não foi instituído por concílios, mas sempre esteve em uso. Muito antes do primeiro concílio cristão, isso já era uma prática generalizada. Quanto testemunho histórico, não é? Batismo infantil na Reforma. Tem gente que fala: isso é coisa de católico. Gente, Lutero se levantou contra todos os erros da igreja católica, mas ele não entendeu que batizar criança era um erro. Lutero, Calvino, Zwinglio batizavam crianças, todos eles, sem nenhuma exceção. Aliás, essa era uma prática comum da igreja desde os primórdios. Por 15 séculos, todos batizavam crianças. Os 15 primeiros séculos da igreja. Não havia uma única igreja que não batizasse crianças. Quando surgem os reformadores, eles seguem esse costume, por antigo que era, por todos esses argumentos bíblicos e históricos que eu já apresentei. Somente no século XVI, com o surgimento do movimento anabatista, é que se começou a questionar os 1500 anos de história da prática do batismo infantil. John Wesley, nós somos wesleyanos ou não somos? John Wesley seguiu os reformadores. John Wesley seguiu toda a história da igreja, seguiu até os primórdios, reconheceu os argumentos bíblicos. E o pastor Rodrigo já passou um tratado de Wesley, de John Wesley, que ele escreveu a respeito do batismo infantil, argumentando em favor. Leia. Não é apenas, diz Wesley, lícito, ou seja, não é apenas lícito e inocente, mas adequado, correto e também nosso dever, em conformidade com a prática ininterrupta de toda a igreja de Cristo, desde as primeiras eras, consagrar nossas crianças a Deus, através do batismo, como a igreja judaica foi ordenada a fazer, através da circuncisão. John Wesley lembra que os judeus da época de Cristo, são palavras de Wesley, continuamente batizavam, assim como circuncidaram todos os prosélitos infantis. Nosso Senhor, portanto, ordenou aos seus apóstolos a fazerem prosélitos ou discípulos de todas as nações, batizando-os e não os proibindo de receberem as criancinhas. Se era costume, quando um judeu fazia o prosélito, fazer prosélito era converter alguém de qualquer outra fé, confissão, religião, ao judaísmo. Quando eles eram feitos prosélitos ou convertidos de outra religião ao judaísmo, eles eram batizados, eles eram circuncidados, e esse sinal de circuncisão, de batismo, era aplicado aos pequeninos, às crianças. A responsabilidade dos pais é muito grande. Os pais têm uma grande responsabilidade sobre a fé e a educação religiosa de seus filhos. Deuteronômio 6. Inculca, ensina no caminho, sentado, em pé, bota nos umbrais da porta, fala, exorta, acompanha. Gente, olha quanta coisa dita sobre o que é dever dos pais em relação à transmissão da sua fé. A Bíblia ensina também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de um pai desde sempre, intercedendo por seus filhos. Temos na Bíblia a promessa de que os filhos bem educados no caminho do Senhor não irão se desviar dele, Provérbios 22:6. Sendo assim, os pais devem guiar seus filhos através da instrução, oração e do exemplo. Historicamente, a Igreja Metodista Livre recebeu influências da tradição anglicana e também dos movimentos do protestantismo mais extremado, diga-se, os batistas. Mais extremados eram os batistas, ou anabatistas.
Como entendemos que ambas as tradições estão de acordo com o propósito divino, buscamos o equilíbrio entre as duas influências. Nas questões básicas da fé, nossa igreja busca a unidade. Já nas questões secundárias, não fundamentais, não tão importantes assim, das quais não dependem a nossa salvação, entre elas a forma do batismo, se é por aspersão ou imersão, se é com criança, se é na fase adulta, isso não depende da nossa salvação. Ela pratica o quê? A liberdade. Vocês são livres. Metodista livre é isso aí, ó. Entendemos que as questões que envolvem as formas do batismo e se ele deve ser ministrado ou não às crianças é uma questão de liberdade pessoal dos pais. Fiquem à vontade. O que nós queremos aqui é ajudar você a entender que é bíblico, que é aceitável, que não é uma heresia, que é lógico, que tem base bíblica, que tem base na tradição, mas não estamos impondo que seja feito desse jeito e só único e tão somente. Eu sei que vocês têm um monte de objeções, eu vou colocar aqui algumas que eu já calculo que seja pergunta de vocês e vou respondendo e depois abrirei para mais perguntas, aquelas que vocês tiverem aí. Não existe mandamento para batizar a criança. Então não podemos batizar porque não existe mandamento para batizar a criança. Bom, a resposta é simples. E nem era necessário, pois as crianças eram filhas dos crentes, sempre foram reconhecidas como membros da igreja visível do Antigo Testamento, eram circuncidados. Seria de se esperar o contrário, o mandamento para não mais incluí-las na igreja do Novo Testamento. E não há nenhuma proibição. E como o batismo substitui a circuncisão, é natural que seja aplicado às crianças, porque a circuncisão era aplicada às crianças no Antigo Testamento. Os infantes, outra questão. Os infantes não preenchem as condições necessárias. E agora? Eles não podem exercer fé e nem se arrependerem, como podem ser batizados. Tal argumento excluiria os infantes, todas as crianças do céu. Por quê? Porque quando eles argumentam, as crianças não preenchem as condições. Essas condições são apresentadas na Bíblia em termos que nós conhecemos muito bem. Lucas 13:3. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. As crianças preenchem esse requisito. Então, o que vai acontecer com elas? Vão perecer? E agora? Veja o próximo versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a condição, crer. Quem crer e for batizado será salvo. E olha mais. Mas quem não crer será? As crianças não preenchem a condição para a salvação. Elas não creem. Quem não crê? As crianças vão ser condenadas? Então eu quero retirar esse argumento. Esse argumento depois contra a salvação das crianças. Esse argumento está dizendo que só pessoas que se arrependem e se convertem são salvas. E logicamente nem o batista, nem o assembleano pensa assim. Qualquer um, anabatista, sei lá, qualquer um que entenda que batismo só é para quem tem fé e se arrepende, vai ter que reconhecer que este apelo, arrependam-se, creiam, foi feito para quem é adulto. Não está ali legislando sobre a vida dos infantes, dos filhos desses. Posteriores não fala a respeito de uma segunda, terceira geração de cristãos que vem a seguir. Fala para quem pode entender e ouvir e está na condição dessa razão. Está entendendo? Tem um mandamento de Paulo, diz assim: quem não trabalhe também não. Pobre crianças que não trabalham. Está claro isso? Essa história de que as crianças não preenchem o argumento, então por isso elas estão fora, é uma furada das mais
terríveis. Se o sinal da justificação de Abraão pôde ser aplicado a seu filho Isaque, por exemplo, quando ele tinha 8 dias de vida, como é que fica? Por que Abraão foi justificado? Porque teve fé em Deus. Com 8 dias de vida, Isaque teve fé em Deus? Possivelmente não. Pelo menos não como nós a entendemos. Certo? Como pôde Abraão, ou Deus perdeu a razão? O que Deus está fazendo, mandando Abraão circuncidar um garotinho de 8 dias de vida, quando ele não preenche os requisitos para pertencer à aliança com Deus, que é a fé que Abraão teve? Está entendendo? Como o argumento é fraco, não passa no teste do Antigo Testamento, nem do Novo, nem do bom senso. Mais adiante, batismo infantil viola a liberdade dos pequeninos. Parece tão lindo isso, né? Bem apropriado para os dias de hoje. Como eu já disse, Josué não pensava assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Criança aqui não tem dessa de querer adorar outro ídolo, não. Aqui é Jesus, tá bom? É meio assim, ou não? Aliás, as crianças discutem isso quando são pequenas. Eu nunca vi uma criancinha pequena, quando aprende Jesus, negar: não, Jesus não existe, não, Deus não existe. Ele absorve, ele aprende. Ela ou a criança, né? A criança era circuncidada ao 8º dia, portanto, onde é que está a liberdade dessa criança escolher com 8 dias de vida? O que estão fazendo com ela? O que Deus está fazendo aqui? Esse argumento vai caindo por terra. Os pais sempre foram legítimos representantes dos seus filhos. Tantas passagens temos na Bíblia sobre isso. Os pais escolhem vestuário, alimentação, como eu já falei, tudo mais. Escola, mas não podem escolher a fé dos filhos quando eles são pequenos. Eles são tutores. Eu não posso ficar, olha, hoje meu filho, hoje eu vou ensinar sobre budismo, depois eu vou ensinar um pouquinho para você sobre a macumbaria, sobre o catolicismo, espiritismo, e depois eu vou falar sobre o cristianismo, que é a minha fé, e você fica à vontade para escolher. É assim que a gente ensina? Para com isso, né? Que conversa mole, cada argumento besta. Não sei como é que cristão pode ter um argumento desse. Sinceramente não sei. Criança batizada pode se desviar no futuro. Já falamos, pode. E adulto batizado também. Então, por favor, não me venha com essa. Por que Jesus não foi batizado quando ele era criança? Porque o cristianismo veio depois, ué. Porque quando Jesus nasceu e ele era criança, o que vigorava era a antiga aliança, gente. Vamos acordar para a realidade. O que vigorava era a antiga aliança. Jesus nasceu debaixo da lei, da antiga aliança. Não tinha Jesus ainda. Por isso que Jesus chegou agora. A revolução vai acontecer, calma lá. Está entendendo o raciocínio? Alguns poderiam dizer: mas Jesus só foi batizado, ele foi apresentado quando criança, e só foi batizado quando ele tinha 30 anos. Primeiro que Jesus nunca foi batizado no batismo cristão. Jesus foi batizado no batismo cristão? Claro que não. Jesus foi batizado no batismo de João. Era um batismo judeu. Era um batismo como tantos outros batismos que os judeus praticavam, de arrependimento, de purificação. O João mesmo disse: eu batizo vocês com água. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com um batismo diferente, é com o Espírito Santo e com fogo, gente. É um batismo que faz a gente nascer de novo. Está entendendo? Jesus não disse que o batismo dele era igual ao de João, e nem João disse que o batismo dele, João, era igual ao de Jesus. Pelo contrário, disse que é diferente, que Cristo viria batizando no batismo diferente. E esse batismo diferente que Jesus veio batizando, ele vai ser impetrado por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os primeiros a serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são aqueles 3.000. Tanto isso é verdade que você vai encontrar no livro de Atos um grupo de discípulos, capítulo 19, se não me engano. Grupo de discípulos. Paulo fica cabreiro. Que raio de discípulos são esses?
Por que ele ficou cabreiro, eu não sei dizer, mas ele duvidou que fossem verdadeiros discípulos de Jesus, ou plenos discípulos de Jesus, e o método dele descobrir se eles eram verdadeiros discípulos de Jesus foi perguntar em que batismo eles foram batizados, não foi isso? Em que batismo vocês foram batizados? Vocês ouviram falar do Espírito Santo? Eles disseram não, nunca ouvimos falar sobre a existência do Espírito Santo. E Paulo diz: em que batismo então vocês foram batizados? Porque o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo, gente. Está entendendo? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não ouviu essa expressão, que no seu batismo, então você foi batizado no batismo de João, disseram eles. Sabe o que aconteceu com eles? O batismo de João não é suficiente, não. Vem cá, esse é batismo de preparação para o advento do Cristo. O Cristo já veio. Agora vocês têm, apresentou-se-lhes o Evangelho, arrependeram-se, aceitaram Cristo como Messias e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá, é registro histórico. Tá. Jesus foi batizado quando tinha 30 anos de idade. Se quiser levar isso a sério, só pode batizar com 30 anos, tá? Espera, você está com 18, 20 e tal. Eu não vou ficar mais no... mas não tem nenhum testemunho de criança sendo batizada na Bíblia. Mas tem testemunho de gente com 12 anos de idade sendo batizada? Com 18 tem? E aí? Isso é argumento? E agora a palavra está com vocês. Se tem dúvidas, por favor, apresentem agora, sem medo de ser feliz. Por que só agora foi se falado sobre o batismo e não antes? Bom, aí eu não sei por que você fala isso. A Igreja Metodista Livre, por exemplo, o livro de disciplina. Já leram o livro de disciplina? O manual da igreja? Deviam ler, né? Está na internet, está à disposição, tem impresso. Bom, o livro de disciplina, com todas as letras, quando trata desse assunto, esclarece. A Igreja Metodista Livre batiza crianças por considerar, por A mais B. Todos esses argumentos quase que resumidos estão ali. Então, é prática antiga. Wesley batizou crianças. Os metodistas batizam crianças. Eu batizei meus filhos, eu estou dizendo. Eu batizei meus filhos quando criança. Meus filhos, eu batizei minha neta. Então eu tive o privilégio, a honra de batizar meus filhos quando criança e a minha neta, tá? Então isso é uma prática comum da igreja. O problema, eu vou até explicar para você. O problema é o seguinte: no contexto evangélico brasileiro, o que predomina é o conceito de que batismo infantil é coisa de católico, batismo infantil é coisa errada. O que aconteceu? Missionários vieram para o Brasil, missionários metodistas livres. Eles chegaram e encontraram aqui um contexto dominado pelo pentecostalismo e por muitos batistas e por esse conceito. Eles falaram: não é hora de eu chegar aqui e ficar batendo de frente com isso, porque nós, os metodistas, não achamos que não batizar a criança vai levá-la para o inferno. Não achamos isso. Então, a gente pensou, levantar essa bandeira e ficar batendo de frente com todo esse contexto, é meio que criar uma celeuma e não ir muito adiante. Então vamos pregar o evangelho, vamos fazer, foi isso. Então eles não fizeram muito caso desse ponto, mas esse ponto sempre foi nosso. Mas às vezes tem dificuldade dentro de um contexto, parece uma heresia. Mas a criança se viu que não sei o que, tal, um monte de coisa que vem. Então, veja aqui, eu tenho que vir aqui, dar uma palestra, e você acha que isso é suficiente? Depois eu tenho que repisar, aí o Rodrigo vai ter que vir. Por quê? Porque você está lutando contra uma maré, é uma enxurrada, é um rio que vem tão forte que parece, meu Deus, acabou o mundo, vamos batizar a criança, acabou, ai. Está entendendo? É isso aí, em outras palavras, foi por isso. Senhor a todos. Sim, a paz. O que acontece? Eu vim de uma religião católica, batizado, fiz primeira comunhão, crisma. Depois eu conheci a Cristo na igreja evangélica. Novamente eu fui batizado. Teoricamente, aí, conforme a palestra que o senhor deu, o Martim Lutero, né, ele falou que não havia necessidade de fazer um novo batismo. A Lutero foi rebatizado?
Nunca. Por quê? Porque Lutero não viu nada de errado no batismo católico. Uma pessoa que é casada na igreja católica tem que ser recasada na igreja protestante? Por que não? Porque o casamento da igreja católica é basicamente o mesmo casamento da igreja protestante. Eu não tenho costume de... Eu acho que eu nunca recasei alguém que... você foi recasado... Você casou aonde? Na igreja... não, vem cá que esse casamento... Que é isso? A gente considera válido. Eu poderia falar de tantas outras coisas que são ensinos e práticas da igreja católica que nós assinamos embaixo, ou não? Ou nós pegamos lá e falamos, a igreja católica está toda errada, derruba toda ela e faz uma coisa. Lutero nunca se levantou contra a igreja católica como um todo, ele se levantou contra pontos de divergência, não poucos, não pequenos, mas foi uma diferença pontual. Portanto, se você me disser, e quantos já vieram a mim e disseram, eu sou católico, agora eu tive um convencimento de que a doutrina, conforme entendem os protestantes, em particular a Igreja Metodista Livre, está mais de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu assumo isso como minha confissão de fé. Quero me tornar um membro, mas eu não vejo que haja nada de errado com o meu batismo. Preciso eu ser rebatizado? Eu falo, não. O que você precisa fazer é uma profissão de fé. A Cristina nunca foi batizada quando adulta, só foi batizada quando criança. E por aspersão. Por aspersão não vale, pastor. Pouca água. Só deixa eu falar sobre aspersão. Aquele texto de 1 Coríntios 10. Todos foram batizados na nuvem e no mar. Aí chega o batismo, viu? No mar só pode ser por imersão. Mas quem é que foi imergido naquele dia no mar? Só os inimigos de Deus. Desculpa lá. O povo de Deus passou a pé enxuto. E símbolo do batismo. Male, as águas daquele paredão foram aspergidas sobre eles. E na nuvem? Só pode ser por aspersão. Todos os batismos do Antigo Testamento, do ritual judaico, eram por aspersão. Quantas vezes você vai encontrar no Antigo Testamento aspersão? A aspersão do sangue, a aspersão da água, a aspersão. Não tem nada de errado. Alguém que pensa que batismo por aspersão é errado, aí eu falo para ele, mas você não está numa contradição muito grande? Porque você faz um cavalo de batalha sobre a quantidade de água, sobre a forma do batismo em si, porque senão ela não é válida, mas na hora da ceia você troca o vinho pelo suco de uva e não pede licença. Aí vale mudar. Aí é símbolo só. E não tem que ser pão asmo não, vale qualquer pão. Porque tanto rigor na hora do batismo e tanta frouxidão na hora da ceia, porque 2 pesos e 2 medidas, com coisas sagradas, com coisas de Deus, é símbolo? É símbolo. Então por que está fazendo cavalo de batalha com a quantidade de água? O que vale é ser uma nova criatura. Aquilo é um símbolo. Tem que nascer de novo. Tá bom? Mais perguntas aí. Em relação ao batismo, tem uma passagem em Marcos 7:25 que diz que uma certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo. E eu tenho um relato de uma moça, hoje já moça, com 23 anos, que ela disse que a vida dela mudou por completo depois que ela foi batizada aos 15 anos de idade. Sim, eu entendi. Você quer saber se o fato de uma criança ser batizada, ela tem alguma graça a mais, extra sobre ela? Isso, exatamente. Acho difícil responder de cara a isso. Acho o seguinte, na minha opinião,
ela terá o selo dessa aliança. Mais vai valer, na minha opinião, se os pais são bons discipuladores, se ela está debaixo de uma cobertura, de um exemplo. Uma linha tênue aí. Eu falo assim, batismo não tem nada, não pegou nada não. Eu acho que pega, eu acho que tem. Mas ao mesmo tempo, não pode pensar e descansar nisso. Acho que a pessoa tem um batismo, ele tem um selo. Imagina alguém que fez o pacto com o demônio. Fez o pacto com o demônio, então aí, nossa, ia fazer quanto culto de descarrego para poder tirar. Quando foi bebê, ele foi batizado lá para os deuses falsos. Aí a pessoa fica encucada com isso. Agora, quando é batismo cristão, não pega nada. Então pode. Calma. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu acho que tem um valor especial. Mas, então uma criança que só foi apresentada, então ela está desprotegida? Não, porque se ela está debaixo da bênção, ela tem a proteção. O que eu acho que é uma incongruência, ela ser abençoada e ter toda a bênção de Deus e não ter o sinal dessa bênção. Acho que só isso seria uma incongruência. E esse sinal da bênção também é alguma coisa que para ela, ao crescer, olha, ela tem um pacto com Deus, ela tem uma aliança com Deus. E os pais vão contar, você teve um pacto com o Senhor, então cuidado quando você estiver lá na balada, tá? Cuidado quando você for lá para os inferninhos da vida. Paulo usava esse argumento, você foi batizado, você é templo do Espírito Santo, não vai fazer do seu... Então ele pegava, você é de Deus. Então isso tem um poder. Eu acho que o macumbeiro, se existe macumbeiro que tem discernimento e consegue de saber, que nem aqueles endemoniados conseguiam saber que Paulo era de Deus e tal, ele falou, isso aí tem um negócio aí, não vou mexer com essa turma não. Eu acho que tem. E eu poderia até contar os testemunhos assim, que é verdade. Às vezes um filho de crente está meio desviado, vai até para esses lugares assim, e o santo não desce lá. Ele fala, olha, o impedimento é essa praga que está aqui. Sai daqui, sai do lugar, não é aqui não. É de Deus essa criatura. Está no lugar errado. Mas não vai ficar folgando nisso aí não. Não caminha na carne. Quem caminha na carne, caminha para a morte. Então ele tem, mas ele ainda tem, ele está lá, tem um negócio, tem um selo de Deus ali que depõe até contra ele as suas práticas pecaminosas. Amém, boa noite, bispo. Boa noite. Então, quando eu soube dessa reunião hoje, até eu comentei com o pastor Rodrigo que eu fiquei preocupado, né? Porque Rodrigo está se desviando. Passei na igreja católica, né? Fiquei 42 anos na igreja católica. E lá a gente foi ensinado de uma maneira. Aí fui numa igreja uma vez, aceitei Jesus a primeira vez que eu fui. Só que eu estou preocupado com essa reunião hoje, que eu estou no meu boca ver. Todos os versículos que você leu aí, passou lá, eu anotei todos, li bastante, não deu para ler todos. Mas nenhum me convenceu do batismo da criança. Nenhum não me convenceu. Agora eu digo por quê. Quando eu vou evangelizar uma pessoa, ele fala assim, mas a Bíblia, aquela Bíblia lá de vocês, ali é feita por homem. É feito pelo homem. Então você está sendo, sei lá, você está sendo, olha, eu sei que foi feita pelo homem. Eu não sei quem foi esse homem, sei que foi feito pelo homem. Mas só que o homem, com muita sabedoria divina, eu aviso para as pessoas. Então, eu gostaria de saber se o senhor falou no livro da disciplina. Eu estou na Metodista Livre há 16 anos. Certo. E quando eu cheguei aqui, eu fui recomendado a ser batizado novamente, eu já era batizado. E eu aceitei com todas o ensinamento da igreja. Sim. E agora, hoje, para ter essa palestra aqui, eu estou, como diz o Didi Mocó, estou meio confuso. Eu queria que você explicasse direitinho esse negócio, porque não estou entendendo. Tá. Eu vou tentar ajudar mais uma vez, rapidamente, falando o seguinte. Por que não batizar criança? Qual a razão para não batizar? Jesus proibiu batizar criança? O tratamento que Jesus deu às crianças foi um tratamento de excluir as crianças?
Pelo contrário, foi um tratamento de incluir as crianças. Sim. Você me desculpa, só uma pergunta, porque eu esqueci de falar. Pode falar. Eu seria a favor, plenamente, de ser batizado as crianças. Tá. Eu seria a favor. Sim. Só que após os 16 anos que eu estou aqui, eu nunca vi batizar uma criança. Eu só vejo, nem aqui, nem em outra igreja. Eu só vejo apresentar. A pessoa vai ser batizada após uma certa idade. É uma novidade ainda, né? Então, por isso que eu não estou conseguindo... Está estranhando. Aceitar, eu posso aceitar amanhã as coisas, mas hoje... Meu querido irmão, isso é muito compreensível. Isso é muito compreensível. O seu dilema, a sua dificuldade. Digamos, se você ouve algo durante tanto tempo e de repente alguém diz que não é assim, supetão, numa tacada só, calma lá, né? O senhor precisa de um tempo para respirar. O senhor precisa deixar baixar a poeira, o senhor vai ter que ir para casa. O senhor não tem que ter pressa, você vai ter que estudar isso mais com calma, vai ter que ver, depois fazer novas perguntas. Eu vou tentar, é bem compreensível isso, não é assim. Eu não tenho nenhuma ilusão, lembra que eu até falei assim, a gente está falando aqui e isso vai ter que ser conversado mais. Para quê? Para que as pessoas possam entender isso com mais calma, tranquilamente, possam digerir isso, porque é muita coisa, às vezes é muita informação para digerir de uma vez só, né? Isso dá congestão, né? Pode passar mal, né? Muita informação, de repente choca com aquilo que é o nosso saber, aquilo que foi um ponto pacífico até então, e de repente vira algo que começa a abalar o nosso mundo do conceito, o conceito que a gente tinha. Então é bem compreensível. Eu não tenho nenhuma ilusão de que viria e ia falar, ia resolver tudo de uma vez. Isso é com o tempo mesmo. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: você fala do texto bíblico. Paulo, naquele texto de Colossenses capítulo 2, ele fala com bastante clareza que o batismo cristão é a circuncisão de Cristo. Ele denomina o batismo cristão de a circuncisão de Cristo, estabelece ali um vínculo, um paralelo. No mínimo, Paulo está colocando a circuncisão em termos do que ela significava na antiga aliança, nos dias do Antigo Testamento, aquele pacto. Circuncisão que ela era ritual de iniciação do pacto, para pertencimento, para você pertencer ao pacto, você entrava como homem através do ritual da circuncisão, e chamando isto de batismo, estabelecendo então um paralelo, mostrando que o que a circuncisão era para o antigo, o batismo é para o novo. E aí é que entra a questão: se a circuncisão era aplicada a crianças, obviamente o batismo deve ser aplicado a crianças. Se não houver, como ele não restringe, ele não fala, olha, o batismo cristão desde que com a ressalva de não se aplica o batismo, ele teria que fazer essa ressalva. Como ele não fez, é natural perceber que um tratamento dado ao Antigo Testamento às crianças deve ser no mínimo perpetuado, se não há nenhuma cláusula de ruptura. Se ele chama de circuncisão e continua e não fala crianças fora, então, e Jesus, como deu um tratamento melhor às crianças do que era dado até então, é de se supor que as crianças estejam mais inclusas ainda, pela boca do Cristo que disse, das tais é o reino dos céus. Se elas estão, nesse sentido, muito mais aptas ao reino do que os adultos, seriam elas muito melhor candidatas ao batismo do que os próprios adultos. E quando se trata de filhos de crentes, lembre-se de 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz, os filhos de uma das pessoas crentes, porque a disputa ali era a seguinte: a mulher normalmente convertida, porque normalmente as mulheres se convertem em maior número do que os homens, a mulher convertida, o marido não convertido, e a mulher tinha a questão: devo eu permanecer casada com ele, sendo ele ainda pagão, sendo ele ainda não convertido? Paulo responde, se ele, marido,
permite, consente que você exerça a sua fé cristã, siga casada com ele. No convívio com o marido, a mulher cristã santifica o marido não crente. De outra sorte, ele diz, os filhos seriam pagãos, agora eles são santos. Veja que um cônjuge, ou não, um pai ou mãe crente santifica o filho. Ser santo significa ser parte do corpo. E se ele é parte do corpo, tem o sinal desse pertencimento. Seria isso. São argumentos fortes. E os argumentos históricos são mais retumbantes ainda. Por quê? Porque não é possível compreender sucessores e mais sucessores, geração seguinte de pastores que foram discipulados pelos próprios apóstolos, praticarem o batismo infantil com tanta naturalidade e dizer ainda que aprenderam com os apóstolos. Se eles fizeram isso, e esse testemunho não é pouco, não há um batista que questione isso, não há um assembleano, porque ele é testemunho histórico fortíssimo. Gente, não é possível que, vamos supor, os apóstolos não batizavam. Aí, por exemplo, eu sou apóstolo, vamos dizer, naquela época. Aí eu tive um discípulo chamado Rodrigo, mais jovem que eu, né? Eu vou morrer, o Rodrigo fica, tá? Veio o Rodrigo, só foi eu morrer, o Rodrigo já está batizando criança. Coisa que eu proibia. É difícil. E isso em massa, sendo eu um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunha ocular de toda a ressurreição, de todas as evidências, ser contestado em algo assim, muito difícil. O provável, o lógico, o natural, por ser uma prática desde os primórdios da igreja, é que isso era uma prática que foi aprendida dos próprios apóstolos, por todo o tratamento que Jesus já dava às crianças, incluía as crianças, por eles serem judeus, e sendo judeus, o natural era circuncidar as crianças. Então eles estão, circuncisão, batismo, então é o que substitui a circuncisão, aplica-se às crianças naturalmente, e não exclui as mulheres. O que há de diferente no batismo, é que o batismo é mais inclusivo. Ele inclui as mulheres, quando a circuncisão só era para os homens. Ele não é exclusivo. Não chega Jesus no Novo Testamento e tem uma regra que exclui. Ele tem uma regra que inclui mais. Inclui as mulheres. Bendito seja o Senhor. Semana passada foi dia das mulheres aí. Bispo, a gente também veio de igreja católica, né? E quando a gente veio para fazer o cursinho de batismo, até o pastor Rodrigo informou que a gente não precisaria batizar se a gente não quisesse, né? Mas nós fizemos como uma profissão de fé mesmo, assim, sim, pública. As nossas filhas, eu tenho uma de 12 e uma de 4, também são batizadas na católica, e há 2 semanas a minha filha de 12 aceitou Jesus. Como eu instruo ela? Se ela quiser se batizar ou reafirmar esse batismo? Exatamente. Eu acho que a instrução, você pode, juntamente com o pastor, conversar com ela sobre o batismo. Vamos falar sobre o batismo. Esse curso acaba falando sobre o que é o batismo, o significado do batismo, o que é. O batismo salva? Mas o batismo é para o salvo. Então, se ela está salva, se ela está renascida em Deus, esse batismo será o selo. Mas se ela já foi batizada, o que ela pode fazer? Ela pode reconhecer que o selo ela já tinha. Agora ela tem experiência e une os dois. Você está entendendo? Ela pode reafirmar uma profissão de fé aquilo. Agora, se ela ficar inculcada e quiser, a gente pode ser generoso e falar assim, então pode ser batizado, não tem problema, não é pecado, desde que você não esteja negando aquele. Você só talvez esteja negando a sua, minha condição não era e tal, aquilo estava tudo certinho, eu que estava errado. Talvez, e a minha cabeça talvez ainda esteja errada. Hoje eu preciso desse batismo. Então, nesse sentido, eu faria sem problema nenhum, porque ela não estará negando seu batismo, que estava tudo certo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela está como que atualizando, né? Atualiza a página, é a mesma página, você atualiza. É isso aí. Ela me entregou. Boa noite, bispo. Sim, boa noite. Então, eu acho que já responderam, porque a mesma dúvida que ele tive, dúvida entre aspas, né? Porque é tudo muito novo, concorda? Sim, sim. Nós viemos, né? Desde que me entendo por gente, eu nasci, né? Num berço assim evangélico. Mas aí houve umas caminhadas, pererê,
né, me vi para aqui. Jesus me resgatou e me trouxe para a Metodista. Desde então, desde que me entendo por gente, tal, eu vim da Assembleia e todo mundo conhece, né, que o batismo, né, era por imersão, né? Então, é tudo muito novo. Então, não só eu, como acho que a maioria, não posso falar para a maioria, mas dentro de um quadro novo, como tudo é novo, precisa ser muito bem explicado, né? E surgirão dúvidas, sim, não é verdade? Mesmo. Então, eu tive mesmo questionando com o pastor, né? Eu disse para ele assim, escuta aqui, mas e agora? Como é que fica? Por quê? Né? Porque como que fica essa história aí? Não é verdade, bispo? Porque verdade. Então, quem está certo? Estou assustado. Quem está certo, velho? Quem que está certo? Então, o tempo todo nós estivemos... Nossos irmãos católicos estiveram certos, sempre esteve certo, e nós estamos errados, né? Deixa eu concluir, por favor. Então, porque a coisa é séria, bispo, a coisa é séria, sabe? Nós somos, a igreja aqui, nós somos de uma geração mais antiguinha, concorda? Então, aqui na minha cabecinha também, como na cabecinha do irmão aqui, houve um certo choquezinho, concordo. Claro. Certo? É normal isso. Normal. Não é verdade? Normal. Então, eu digo o seguinte, concordo, porque tudo que o senhor mostrou, sim, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não vai ser fácil para mim concordar num tudo, num todo. Muito Por bem. Quê? Digo eu assim... agora é uma outra pergunta. Em batismo, no batismo, o Jesus, ele foi batizado por João Batista. Foi. Né? Agora me diga, na Bíblia não está escrito como foi. Né? Se por imersão, porque eu estive... Aquilo me cucou tanto que eu fui lá para a internet, e é bom que seja assim, né? Fui lá para a internet lá e tal, para ver se eu buscava uma afirmação que até então eu pensava assim, bom, se os nossos irmãos, eu aprendi dessa forma, de que o batismo é válido por imersão, na minha cabeça, eu queria saber na Bíblia se estava afirmado que Jesus foi batizado pela imersão. Por imersão ou se foi por aspersão? Muito difícil. Tem mais pergunta? Pode fazer. Pode fazer mais. Pode. Esse pastor fica me apressando. Não. Então, bispo. O bispo espera. Porque é difícil, viu, bispo? O senhor há de me convir, que eu digo para o senhor, teria que vir mais um pouco. Vamos voltar outra vez, voltamos sempre. É verdade? E se o senhor voltar, eu estarei aqui, sim, novamente, porque a coisa é difícil. Claro. É um caminhar longo. Claro, não é verdade? Claro. Aí vem aqui o pastor, bota uma criança aí e tal. Digo para o senhor, me assustou o seu vídeo, porque eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Vai ter que explicar muito bem explicado. Porque aqui a igreja é aberta, entra todos. Claro. Não é verdade? Claro. Está entendendo, bispo? Entra todos. Então, de repente, entra o católico aqui, claro, ele vai falar, mas eu pensei que o batismo dos crentes fosse diferente. Né? Você está entendendo? Estamos sabendo agora que é igual. Né? Muito bem. Então, bispo, desculpa. Não tem que desculpar nada, não. Sabe, mas eu vim aqui para esclarecer, não é verdade? Tá bom? Faz muito bem. Deus abençoe a sua vida, mas tem que voltar. Tchau. Vamos lá. Da pergunta dela? Eu lembro, eu vou começar da forma do batismo, se é por imersão, se Jesus foi batizado. Vou começar por aí, que essa questão é a seguinte: não dá para reafirmar com certeza como é que Jesus foi batizado. Até mesmo quando se diz que João Batista batizava no Rio Jordão, não se sabe se é no Rio Jordão. É possível que seja na região das proximidades do rio. Por que eu digo isso? Porque João era um homem do deserto. João não era um homem do rio. João não comia peixe. Ele comia gafanhoto, mel silvestre. Então, se você for parar já para pensar aí,
João era de um lugar mais inóspito, onde não tinha tanta água assim. Então, é possível que a referência, eu não estou afirmando, só estou dizendo que é possível que a referência, ele batizava na região do Rio ou do Jordão e tal, não quer dizer no Rio, mas naquele lugar que tinha por nome ou por referência. Então, porque senão João não teria necessidade de ficar andando com pele de... Então toda a roupa dele era de alguém do deserto. E que era... Agora, a forma você não vai conseguir precisar. Agora, eu já adiantei que o batismo que João impetrou ou ministrou na vida de Jesus não é o mesmo batismo que Jesus concede aos seus discípulos. Ele tem uma diferença muito grande que o próprio João diz: eu batizo com água para arrependimento. Jesus batiza com o Espírito Santo com fogo. É uma nova vida, é uma outra coisa. Então é diferente. A lógica nos leva a crer que era impossível os discípulos, os apóstolos, batizarem por imersão os 3.000 que se converteram, porque não tinha lugar em Jerusalém para isso. E isso, um batismo de 3.000 por imersão, sem local e ainda com olha, ia levar. A gente às vezes batiza 100 pessoas, a gente já sabe que para batizar 100 pessoas leva uma cara, né? É possível por judeus que eram batizarem naquela prática costumeira dos judeus por aspersão. Mas lógico, vocês estão aceitando? Eles pegam e fazem como os sacerdotes faziam. Eles estão seguindo o contexto judaico e aspergem água, porque a água da aspersão do sangue de Cristo, que fala mais alto que o sangue de Abel. Essa ideia do Cordeiro de Deus que tira o sangue aspergido no propiciatório. Então todo esse contexto de aspersão se aplica. Não estou afirmando, mas você não tem como garantir. Tem que ser, assim. E não era o carcereiro que se converteu. Só se a gente imaginar que o carcereiro era rico, tinha uma baita de uma piscina em casa, uma banheira naquela época. Não era o caso. Ele foi batizado de noite, não dava para ir para rio, lagoa, lugar nenhum. Foi batizado na casa dele, certamente foi com um punhado de água. O etíope, eunuco etíope, ele estava indo para a Etiópia, estava atravessando o deserto, ou não era o deserto? Quando diz desceram as águas, quer dizer, eles desceram daquela carruagem e foram em direção à água. Vá no deserto do Sinai ou qualquer deserto daquela região e tente encontrar água suficiente para mergulhar uma criatura humana, que eu quero ver. O que tinha talvez um pequeno filete saindo de uma rocha, pegar um pouco de água. Isso é o mais lógico dentro do contexto bíblico. E existiriam, aí para falar sobre aspersão, existiria inúmeros argumentos. Com mais calma a gente poderia colocar. Agora, com certeza, minha irmã, não dá para numa tacada só apaziguar, esclarecer tudo. Embora às vezes eu posso dizer, eu já esclareci, mas às vezes a pessoa ainda não absorveu. Ele não teve tempo para... Calma aí, tanta coisa. Eu tenho que parar um pouco para poder acompanhar, passo a passo. Banho-maria. A coisa mais maravilhosa da Igreja Metodista Livre é o seguinte: se tem alguém aqui com uma mentalidade batista, só batiza por imersão, a gente batiza só por imersão também, não tem problema. Então, se alguém fala, não, por aspersão, tá bom, porque a gente não faz um cavalo de batalha em relação a isso. Por quê? Porque isso não foi prescrito. Se Cristo ou os apóstolos entendessem que a quantidade de água, a forma do batismo era fundamental, estaria prescrito. Concorda comigo? No mínimo isso você tem que concordar. Estaria prescrito. Se eles não prescreveram, é porque não tem tanta importância assim. Pode fazer com muita água, pode fazer com pouca água. O importante é nascer de novo, a circuncisão do coração. Pode falar. Se os pais não concordarem com esse batismo, eles podem falar assim: não, eu não aceito esse batismo, eu não quero que o meu filho... ele pode ser apresentado? Claro, isso tem sido a prática da Igreja Metodista Livre até agora, não tem? Sim, claro. Mas eu volto a dizer... Não vou mudar isso. Não, né? Então, não, está lá no livro de disciplina. Os pais
são instruídos de que o batismo é correto. Mas se eles entendem que não devam batizar, mas apresentar, no nosso livro de disciplina não tem o ritual de apresentação também? Tem. Portanto, satisfaz os que têm uma consciência imersionista ou batismo só de adulto. Não tem que sair da Igreja Metodista Livre por causa disso. Cada um pode respeitar. O essencial é o seguinte, não, aonde que está? 4.010? Ou 8.010? Historicamente, é isso aqui, né? Posso ler? Historicamente, a Igreja Metodista Livre recebeu influências da tradição anglicana e também dos movimentos do protestantismo mais extremado. Diga-se, os batistas. Mais extremados eram os batistas, ou anabatistas. Como entendemos que ambas as tradições estão de acordo com o propósito divino, não brigamos com nenhuma delas. Propósito divino, buscamos o equilíbrio entre as duas influências. Nas questões básicas da fé, nossa igreja busca a unidade. Já nas questões secundárias, não fundamentais, não tão importantes assim, das quais não dependem a nossa salvação, entre elas a forma do batismo, se é por aspersão ou imersão, se é com criança, se é na fase adulta, isso não depende da nossa salvação. Ela pratica o que? A liberdade. Vocês são livres. Metodista livre é isso aí, ó. Entendemos que as questões que envolvem as formas do batismo e se ele deve ser ministrado ou não às crianças é uma questão de liberdade pessoal dos pais. Fiquem à vontade. O que nós queremos aqui é ajudar você a entender que é bíblico, que é aceitável, que não é uma heresia, que é lógico, que tem base bíblica, que tem base na tradição, mas não estamos impondo que seja feito desse jeito e só, único e tão somente. Amém. Está no nosso livro de disciplina. E eu não poderia dizer o contrário, né? Quem sou eu? Bispo Hildo, então, uma criança que ainda não responde por ela, sim, é batizada. Quando ela cresce, mesmo com o acompanhamento dos pais, né, tudo, quando ela cresce, ela de repente vira e fala: eu não sou cristão, porque quando me batizaram, eu não respondia por mim. Então hoje eu respondo por mim e eu falo que eu não sou cristão. Porém, ela foi batizada. Sim. Ela estaria negando? Estaria negando o seu batismo. Seria o mesmo que falar de um judeu na antiga aliança, né? O Isaac chegar na idade, o Isaac filho de Abraão, ele foi circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Aí ele chega na adolescência e fala: pai, por que o senhor me circuncidou? Eu não gosto desse Deus não, meu negócio é Baal, entendeu? Ou meu negócio é balada, ou meu negócio é carnalidade, meu negócio é o mundão. Bem, isso é possível? É possível. Eu acho difícil. Normalmente não é isso assim que acontece, porque mesmo esses filhos, quando eles são bem discipulados, bem educados, bem abençoados pela igreja, pelo testemunho, até quando eles têm daquela fraquejada, dá uma esperneada por aí, eles têm o temor de Deus lá no coração. Eles não se rebelam desse jeito, quase que apostatando-se da fé, zombando e ridicularizando. Normalmente, até ele não se desviará. E se ele começa a se desviar, ele tem algo que o puxa, que é seu batismo, somado a toda a educação cristã que teve com os pais e com a igreja. Isso serve como testemunho que os atrai novamente, como o filho pródigo. Ele pode dar umas cabeçadas, mas de repente ele vai lembrar da casa do pai. E volta. Essa é a ideia aí. Mais alguma pergunta? Simone. Boa noite. Sim, boa noite. Eu queria um esclarecimento melhor a respeito do batismo católico, porque eu tenho falado de Cristo para uma pessoa que cresceu no catolicismo. Então, assim, ele foi batizado no catolicismo, né, quando criança, cresceu. Sim. E ele tem aceitado, sim, o evangelho, a mensagem da cruz, paradigmas como idolatria foi quebrado e tudo mais. Só que o que mais pega é a questão do batismo, porque a pessoa acredita que não é necessário se batizar, sim, porque já teve aquele batismo quando criança
na Igreja Católica. E então, eu só considera queria válido. confirmar isso. Por exemplo, se a pessoa não quiser passar pelo batismo nas águas, mas reafirmar, né, a sua fé em Cristo, considerando aquele batismo lá de infância, isso estaria tornando essa pessoa apta a participar da ceia e seguir os preceitos cristãos da verdade conforme o Evangelho de Cristo. Exatamente, assim como Calvino, Lutero. Boa estratégia ao lidar com católicos. Não diga que um católico não é um cristão. Ele é um cristão. Alguns católicos são até melhores cristãos do que muitos evangélicos. Vamos concordar com isso. A gente encontra muita gente sincera, que busca, que ama a Deus, que quer servir a Deus. Ele só está enganado em determinados pontos e aspectos da fé católica, onde ela se distingue bem flagrantemente da fé protestante, que é mais bíblica. Eles têm doutrinas que não são bíblicas. A Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, a infalibilidade papal, dão aos catecismos e toda a tradição católica um peso maior do que as próprias escrituras, entendeu? Então as escrituras são... Então tem várias coisas estranhas, idolatria, mariolatria, essas coisas que realmente a gente não engole. São coisas assim. Mas o batismo em si... O batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e tal. Ali não tem o que tirar nem pôr em matéria do ritual. Assim como o casamento, normalmente não há problema. O que você faz? Você considera essa pessoa cristã? Você não fica ali, você não é cristã, você tem que se converter. Cristã. Não é o melhor caminho. Vamos estudar a Bíblia para nos tornarmos melhores cristãos. Eu acho que esse é um caminho fabuloso. Eu quero ajudar meu irmão católico a se tornar um melhor cristão. Não sei se você consegue captar uma diferença aí. Se eu ajudar ele a ser um melhor cristão, e ser um melhor cristão, entenda-se, um cristão bíblico, que obedece à palavra de Deus, que se submete à doutrina bíblica, logicamente, aquelas coisas estranhas das Escrituras vão ser naturalmente questionadas, até mesmo por ele, e vão ser colocadas de lado. Então, é isso aí. Eu acho que esse é o melhor caminho do que ficar brigando quase com a pessoa, e isso afasta as pessoas. Mas vamos, você quer ser um cristão? Vem me seguir, vem cá, vem comigo. Vamos nos tornar. Eu preciso ser o melhor cristão, eu não preciso. Eu preciso, você também. Vamos nos tornar melhores cristãos. Como? Com o Espírito Santo, com a ajuda da palavra, e assim a gente vai junto crescendo, e quem sabe ele vai se desvencilhando daquelas coisas que não são bíblicas. E isso é o problema da Igreja Católica, aquilo que não é bíblico. Então, como o bispo falou, eu acho que não é só, não é a primeira e não vai ser a última. E se precisar eu faço fila para ir na sua casa, a gente tira dúvida e estamos aí. Estamos aí para isso, gente. Obrigado pela paciência. Sabe que vocês estão numa igreja que tem doutrina bíblica, doutrina que é baseada na palavra e na história, muito bem embasada, e que não faz cavalo de batalha com questões secundárias. Estamos aqui ensinando porque é importante, mas também não é fundamental. Tem coisa importante, mas não fundamental. Acho importante porque as crianças são importantes. Por isso eu acho importante o assunto. Mas não é fundamental. Nenhuma criança vai morrer pagã se não for batizada. Não fazemos disso um cavalo de batalha. Se quiser apresentar, está tudo bem. O importante é o discipulado, ser uma nova criatura, a forma do batismo, quantidade de água, imersão, aspersão, se a ceia é assim ou assado. Essas coisas são para nós secundárias. O importante é a essência, é o Cristo, é o Espírito e ser uma nova criatura. Deus abençoe vocês. Obrigado.